por um outro motivo. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O Evangelho, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e que ele toca no ponto da cólera e fala de situações em que nós chegamos a chutar e bater em coisas, quebrar coisas. Eu já passei por isso. Que nós nos transtornamos e que às vezes, se não sempre, acabamos por fazer coisas que realmente nós teríamos depois muita tristeza ao lembrar delas. Às vezes, o hábito de, na cólera, ser cruel, acontece muito. Sabermos as palavras que machucam as pessoas e usarmos aquelas palavras, porque nós temos que ter uma honestidade absoluta para fazer o Evangelho, uma honestidade conosco. Nós temos que deixar de nos enganar e temos que, consequentemente, acabar com essa ilusão de que a gente engana Deus. Não tem como. Então, tem às vezes um casal, um é que quebra tudo, aí ele fica, olha, ele é o doido, ele quebra tudo. A outra não quebra, mas ela agride. Ela tem um silêncio que agride, ela sabe que o silêncio incomoda, machuca. Ela tem a palavra que traz sutilmente aquelas alfinetadas no coração, que causam medo. E essa coisa da gente querer se separar e ser melhor do que os outros, muitas vezes nós nos manifestamos dessa maneira. É o que é mais comum. É tão comum que tem gente que diz assim: ah, o fulano é estourado, mas depois ele fala e passou. E a fulana guarda aquela mágoa. E aquilo faz mal à saúde dela, que é o que está dizendo aqui no Evangelho, faz mal a ela, porque do jeito que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, quem oferece carvão dificilmente vai ficar limpo. Então a amargura que vai à boca, ela sai do coração, é o fel que está dentro de nós, e não adianta querermos enganar. Nós temos que procurar uma vida de serenidade, para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, porque compreendemos que há uma lei de progresso, que é uma lei natural, que existe um Criador, que não existe acaso, que todas as coisas acontecem para o bem, que por mais que nós não entendamos o que está nos acontecendo, Deus está conosco, e assim Ele tem vários para nos ajudarem, além das situações, os mentores espirituais, os anjos guardiões. Mas não sabermos calar, mas no sentido calar para não revidar, para não reagir, e só sabermos calar quando é para fazer o silêncio que agride, né? O se intrigar um pouquinho, às vezes é muito, o não falar porque sabe que está machucando a pessoa por não falar, e ainda achar que com isso a gente não está sendo agressivo, é muito agressivo. Quando a gente está precisando conversar sobre um assunto ou pedir desculpas, e a gente ficar calado, sabendo que está incomodando o outro e que aquilo está nos incomodando. Ah, mas como é que eu vou saber às vezes, né? Que a gente ainda quer se enganar, que está incomodando o outro, está lhe incomodando, você sabe o que está acontecendo. Não tem como, né? A gente está, por exemplo, como uma vasilha que conduz ácido, ela não sofrer
com o desgaste causado pelo ácido. É muito complicado vivermos em amargura, e toda amargura não vem de fora, a amargura vem de dentro, né? Temos até falado, esse ano parece que é o ano de falarmos sobre a alegria, né? Medirmos se estamos sorrindo e por que não estamos sorrindo. Não é a gargalhada, é sorrirmos, sermos serenos. Porque se não estamos sorrindo, provavelmente nós estamos brigando. E quem está recebendo esses carões aí é Deus. Por quê? Porque provavelmente tem a ver com algo que a gente não consegue modificar, que a gente não consegue observar, que a gente não consegue entender, e a gente fica com raiva. Em regra, às vezes a gente fica ali acabrunhado, calado, e a pessoa pensa que a gente está triste, mas lá dentro a gente está com raiva, está amargurado, né? E isso tem a ver com a cólera. Nós temos que procurar uma doçura na vida. Nós temos que vencer a ignorância que leva a crer que nós somos totalmente senhores das nossas vidas, quando na verdade nós temos um papel, e grande coisa para nós é cumprirmos o nosso papel. Por isso que nos mandamentos cristãos, católicos, judaicos, o primeiro mandamento, todo mundo sabe, é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nesse momento, a gente começa a entender umas situações interessantes. Realmente, como diz Paulo, nós vemos como por um espelho em enigma. Tudo que a gente vê, a gente só está vendo a gente mesmo, e a gente dá o tom que a gente compreende, só que nós tendemos a não compreender bem. Nós olhamos para as coisas com as lentes sujas, e não queremos enxergar que o sujo está em nós. O mundo lá fora não é capaz de nos abalar. O problema é que nós já vivemos abalados. Satya Sai Baba tem uma frase interessante nas preleções dele, que ele fala que o barco foi feito para a água, para andar na água, né? Flutuar. Mas se você deixar a água entrar dentro dele, o que acontece? Ele afunda. Nós fomos feitos para a vida, como o casamento, para a alegria e para a tristeza, que pode gerar dor, mas não necessariamente vai gerar sofrimento, depende da nossa escolha. Para a saúde e para a doença. Tem saúde? Bom. Tem doença? Vamos cuidar. Não é ruim, vamos cuidar. Faz parte. Mas na hora que eu digo é ruim, é uma coisa que sou eu que estou botando. Eu estou botando ela para dentro de mim, dando uma característica que ela não tem. Eu estou botando água dentro de quê? Do meu barco, do barco que sou eu, e eu vou afundar. Ultimamente eu tenho tido a graça de conseguir um pouco mais meditar. Muitos anos querendo fazer isso, e agora tenho ido devagar, paulatinamente, 15 minutos às vezes pela manhã, às vezes uns 20 à tarde, e às vezes, lembrando do que dizia o Larissa Marasaia, que era um guru lá na Índia,
Ele dizia, fazendo, um dia feito. Quer dizer, você acha difícil. Eu comecei com 1 minuto, achava horrível. Aí você vai fazendo, um dia, quando você vê, está fazendo. E ele dizia que quando tivesse qualquer problema, e eu estava também na meditação andando, que eu também tenho feito, graças a Deus. Ele dizia que quando tivéssemos qualquer problema, a gente sentasse e meditasse. Como eu tomo aqui peço licença para sempre contar casos que alguns se passam comigo, porque eu sou igual a todo mundo. E às vezes, uma coisa que me ajudou pode ajudar o outro. E é muito bom a gente escutar muitas nas dificuldades quem faz do que quem só fala, né? E é impressionante como às vezes esse barco eu deixo entrar água e não limpo. E depois da meditação, quando eu tenho começado, quando o Larissa Marasaia disse isso, se tiver qualquer problema, medite. E a meditação deles lá é essa que você tenta pensar em Deus. Você vai conversar com Deus, sabendo o seu lugar. Você fala com você internamente. Olha, tanto que eles gostam de tentar posicionar o olho, olhando como se fosse o que eles chamam do terceiro olho, né? Que aqui vem a parte espiritual. É para pensar em Deus. E às vezes, quando eu comecei a ver isso, que eu senti alguma inquietação, que me dava vontade de ir para a TV ou fazer alguma coisa, que é fugir, não é isso? Eu não posso fugir. Tenho que sentar e resolver. Há mais coisas que tem que ter paciência. Enfim, eu senti que o barco estava entrando água. Aí eu tenho feito o quê? Eu sento e fecho os olhos e me vejo. É tão impressionante que se eu estiver conversando com você, talvez você não perceba nada, mas quando eu fecho os olhos, eu sinto que meu corpo está todo tremendo. Não sei se alguém já passou por essa experiência de quando fecha os olhos, parecia que estava bem, quando vê, o corpo está agitado. Alguém já passou por isso? É daí que dá hipertensão. É aí que há um disfuncionamento ou uma disfuncionalidade no funcionamento celular, que provavelmente vai gerar o quê? Câncer, problemas respiratórios, problemas circulatórios. E a gente, quando não para, nem percebe que a gente estava num conflito profundo. E é interessante quando ele diz isso. Teve qualquer problema, medite. Não esconda, faz parte. É impressionante. Treme, a gente nem percebe, a gente fecha os olhos, percebe que está tremendo, percebe que não está respirando bem, está respirando bem curtinho. E às vezes, para algumas pessoas que talvez passam a vida inteira, quando tem uma raiva, vai tomar uma, vai assistir TV, vai usar droga, vai para um relacionamento desvirtuado, sentiu uma dor, vai, por exemplo, para o sexo desvirtuado,
vai buscar prazer, seja acompanhado, seja só, mas ele não está resolvendo. E o pior, ele não está se vendo. E mais sério ainda, ele está com cólera, ele está com raiva. E ele só vai perceber isso, é que ele conseguiu, que ele chama, entre aspas, extravasar, ficar eufórico, eufora, né? Para ir para aquela curtição que ele imaginou. Ou seja, ele não gritou e não chutou os objetos, mas como ele não resolveu o problema, nem quis ver o problema, a volta chama-se tristeza. Ele diz, ele reprimiu, fugiu, ficou triste depois, depressão. E aí ele quer continuar. Determinadas drogas que as pessoas estão usando aí, a pessoa diz assim, rapaz, está magro, parece que está usando a droga tal. E a questão não é que ela emagrece, é que a pessoa fica numa viagem constante. É barato, ela usa um, aí ela sai de si, aí ela emenda no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e não come. Ela está fugindo totalmente, ela fica totalmente anestesiada. Então ela tem tanto medo de se enxergar, que ela quer fugir direto. Que na verdade o que está acontecendo ali é um suicídio, né? Por isso é relevante que a gente comece a valorizar pequenas coisas no nosso relacionamento com a vida, no nosso relacionamento conosco, no nosso relacionamento com Deus. Aí, de fato, quem faz um cesto, faz um cento. Era o que o mestre do Yogananda dizia, o Yukteswar. Ele dizia, se você não convida Deus para a sua vida no verão, não adianta chamar Ele no inverno. Ou seja, quando a gente começa a se enxergar, a gente está chamando uma vida religiosa, de religar-se, nós conosco. E ali, quando a gente lembra que não temos condições de responder todas as perguntas, que não temos capacidade nem maturidade, ninguém nesse mundo tem, de entender tudo no universo, a gente vai entender que existe um Deus. E nesses momentos, nós vamos saneando essas cóleras, nós vamos mudando o nosso jeito, nós vamos procurando enxergar uma vida mais animada. Renato, mas quando a gente está agitado assim é quase impossível. Olha a mensagem do Larissa Maraçaia, como é importante. Fazendo um dia feito. Fazendo um dia feito. Um caminho de 1000 passos, ele começa pelo primeiro. Começa. Tem qualquer coisa, se mantém em harmonia. Conversa com Deus a todo momento. Daí a meditação e oração, lá nos Anônimos é o 11º passo. Medita, ora, pede a Deus, agradece a Deus, conversa com Deus. É a historinha que a gente falou da música do Padre Zezinho, do Eu Era Pequeno. Ele era pequeno, rezava sem saber, mas amava. Cresceu, já foi esquecendo a amizade, não queria mais rezar. Apanhou, sentiu dores e dores na vida, e um dia ele voltou e disse: hoje
eu rezo como antigamente. Mas é melhor, porque aí ele já maduro, ele reza sabendo a oração e amando. Então a nossa vida religiosa é isso, não é de espiritismo, hinduísmo ou qualquer outra coisa, catolicismo, cristianismo. A vida religiosa é essa em que nós nos religamos conosco e com Deus a todo momento, independentemente de onde nós estivermos. Que a todo momento nós percebamos como é que está a nossa relação com a vida, como esse barco que tem que andar sobre as águas, porque nós fomos feitos para a vida, como o barco foi feito para a água. Mas não tem como a gente ficar deixando o barco encher d'água, porque ele vai afundar. E a água que afunda o nosso barco vem da ignorância, da incompreensão, que gera uma luta dentro de nós, uma cólera, uma resistência. Ignoramos que Deus existe, nos achamos com um valor a mais do que o que nós temos, e nós não temos pouco valor, é muito mesmo, mas não somos mais do que Deus. Os orientais, eles têm uma comparação muito interessante com o golfinho, e só acredito, quem observa a vida assim, tem mais aceitação e menos cólera. Por isso que tem gente que às vezes diz assim, rapaz, aquele fulano espírito é tão sereno. Nem todos são, porque depende do nível de religiosidade dele, de envolvimento dele com ele e ele com Deus, não é o espiritismo. E eles fazem uma comparação com o golfinho, e assim somos nós. Ele diz, olha, se a gente estiver dentro d'água, mergulhado, e ver o golfinho, lá a gente está lá embaixo da água, e o golfinho vai e pula, não é assim? O que a gente pensa? Sumiu o golfinho, porque a gente não vê mais, concorda? Quem está em cima da água, vê o golfinho pular, pensa, valha, apareceu do nada, concorda? Porque ele não consegue ver de onde ele vinha por baixo. Assim somos nós não enxergamos o todo, a gente não percebe que o golfinho, de cima e de baixo são um só, e que por mais que ele suma para quem está embaixo quando ele pula, e que ele apareça para quem está em cima, mas ele ainda estava existindo quando ele estava embaixo da água, é o mesmo golfinho, é o mesmo mar e é a mesma vida. Essa é a roda das encarnações. Quando um irmão parte, ele continua onde? Na vida. Ele desapareceu daqui e apareceu no plano espiritual. Quando ele está encarnado, ele desapareceu no plano espiritual e apareceu aonde? Aqui. Para quem está perto, só vê ele encarnado, para quem está encarnado. Quando ele desencarnar, se você não tiver a evidência, só vai ver o que está desencarnado. Mas quem entende que a vida é uma, ele está vivo. E esses ciclos vão ajudando ele a ser melhor do que ele mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém, mas interagindo com todos. Diz que eles evoluem, os filósofos, eles falam que é uma espiral da vida, diz que a cobra morde o rabo, né? Quer dizer, a coisa volta para o mesmo lugar. Pode prestar atenção. Eu tenho relacionamento com pessoas que têm problemas com determinada coisa. Aí você termina, passa o tempo e arruma uma pessoa do mesmo jeito. Quem já viu isso? Enquanto você não resolver, você volta.
seja em vidas sucessivas, seja na mesma vida. Tem gente que nunca foi assaltado e morre sem nunca ter sido assaltado, e tem gente que é comum. Quem já viu isso? Mas quando se observa, se tiver sinceridade, tiver religiosidade, o que é isso? Se religar, se conhecer, vai ver que alguma coisa a vida está querendo mostrar. Às vezes é um apego demasiado à matéria, às vezes é uma ilusão muito grande que a pessoa tem porque ostenta. Mas quem vai poder dizer isso para ela? Ninguém, porque o próprio Cristo foi muito sábio. Não é porque seja errado, é porque a gente não sabe. Ele diz: não julgueis, mas a pessoa deve se observar. E qual é o melhor momento dela se observar? Se a vida dela for uma missa constante, né? Ela estiver sendo uma vida religiosa. E eu gostei quando o Mahasaya falava isso, né? Que a vida religiosa a gente já falou isso nos últimos evangelhos, tem a ver com aceitarmos o que vier, não nos desesperarmos e entregarmos o que quer que esteja na nossa mão. Por quê? Porque há um todo, há um Dharma, há uma lição, há um Deus que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Isso aqui é a ilusão. O Espírito vivo, seja embaixo da água, seja em cima da água, é a realidade. E o resto são lições. E a gente vai rodando. Por isso que eles usavam, não sei se vocês já tinham visto essa comparação, a árvore de Natal. E o Natal quer dizer Renato, de novo, de religião, nascido. Natal é nascimento. E eles podem ver qual é o símbolo do Natal, a árvore, né? Porque ela é um cone redondo, ó. É a roda da vida, você vai voltando, mas vai evoluindo. E quando você atinge o ápice espiritual, na ponta da árvore tem o quê? Uma estrela de 5 pontas. Para os numerólogos, os 5 é a harmonia com Deus. Então você vai girando ciclos mais complicados, mais rústicos, vai aprendendo, passa por eles, não é igual, porque você já passa com um certo aprendizado, aí vai passando, até que um dia você não passa mais, porque aprendeu, que é o que o Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aprendermos isso, olharmos para nós e para Deus, cada um no seu lugar, mantermos isso com habitualidade. Às vezes você encontra algumas pessoas, principalmente antigamente, você dizia assim: fulano, você está só? Não, eu estou com Deus. E geralmente quem fala assim, você pode ver, fala sorrindo. E o pessoal foi abandonando essa expressão, porque realmente se distanciou de Deus. Não vai à boca porque não está no coração. Porque quem está com Deus nunca está só. Quem vai com a lei, com o Dharma, com Deus, Deus sustenta. Eu, nessa semana, pensando nisso, e não sei se era do que a gente está conversando nos evangelhos, que depois eu vou escutar o evangelho, né? Esse que a gente está falando aqui, geralmente eu saio e vou escutar. Às vezes já vou no caminho escutando, a gente está gravando, né? E eu vendo muitas dificuldades
Problemas, eu sempre lembrando, problema é oportunidade, dor é para me ensinar alguma coisa, se dói é porque eu ainda tenho algo ferido, ferida não é ruim, ferida é para ser cuidada. A meditação é nesse sentido, é observar, mas ter as respostas. Eu creio nessas respostas. Eu sou um barco, eu sou filho de Deus, Deus existe, a natureza existe. Quem vai correto, a própria natureza e o Criador sustenta. Se tem problemas, é porque tem feridas. Quem está ferido fere. Então o jogo é não dizer que a ferida é ruim, mas cuidar dela. Renato, mas quando eu paro, que eu me tremo todinho, está um turbilhão. Eu disse, pois é, né? Essas são as horas do inverno. A chuva caindo, né? O frio pegando, os raios e trovões. Olha aí, a frase do Yukteswar. Se você não convida Deus para estar com você no verão, na beleza das flores, né? Do sol, tudo claro, Ele não vai vir quando você chamar Ele no inverno. Pode chegar alguém e dizer assim, mas Deus chega toda hora e Ele não falta. Ele está querendo dizer para você, não é isso não, Ele quer dizer para você, é que se você, na hora boa, não tinha costume de chamar Deus, na hora ruim você não vai chamar não. Você vai chorar, você vai beber, você vai se drogar, você vai atrás de um relacionamento aí, para fazer qualquer coisa. O que você não vai é para Deus, é igual o André Luiz, ele ficou rolando no umbral por 8 anos, até que ele viu que não tinha mais jeito, 8 anos, comendo lama, para ele dizer, já tentei de tudo, não tem jeito, se existir um Deus, Clarence apareceu. Então, gente, eu estou aqui reforçando, que eu não estou só falando para vocês não, eu estou procurando sorrir todo dia agora, e estou tendo problema quando? Todo dia, por quê? Porque eu tenho feridas, porque eu tenho ignorância, porque eu tenho incompreensões, mas hoje eu paro e começo a olhar para isso, cuidar disso, ao invés de fugir disso, e fico olhando como é que os meus olhos estão, não é para ninguém não, meus olhos têm que sorrir para a vida, para Deus, eu tenho que agradecer, e essa, como a Ana fez a prece, foi uma semana, por exemplo, particularmente para mim, de muitas situações difíceis, mas como eu estou chamando Deus comigo todo dia, o que eu fiz foi isso, eu mantive a minha meditação andando de mais ou menos 1 hora, eu meditei de manhã e meditei à tarde, e procurei ler coisas que me ajudavam espiritualmente, e me lembrava dessas questões, e quando chegou hoje, antes de vir para cá, meditei mais 20 minutos, e agradeci a Deus que eu consegui, porque eu não conseguia 1 minuto, e na minha meditação, eu olhei para as coisas que aconteceram, e comecei a agradecer a Deus por cada coisa. Por quê? Porque aconteceram várias situações, e doeu em alguns momentos, mas eu não me desesperei, eu olhava para mim, às vezes eu entrava no elevador, e eu olhava para os meus olhos, e os meus olhos estavam brilhando, eu estava prestando atenção em mim, eu estava prestando atenção na minha relação com a vida, com Deus. Eu às vezes meditava, lembrava assim, eu imaginava o barco, eu imaginava o meu corpo, parte por parte, eu comecei a pegar um paninho, sabe, está cheio d'água, vou enxugar, e comecei a tentar, como uma metáfora, eu me limpando por dentro, me enxugando, sempre com aqueles remedinhos ali, os remédios meus, eu digo que são os livros, esses livros espirituais, eu gosto muito. Então é engraçado, quando eu tenho mais coisa,
Eu vou lá porque eles me dão resposta. Eu não quero livro como fuga, porque eles me tocam. A filosofia espírita, por exemplo, a espiritual em geral, mensagens, todas essas coisas que a gente vai falando aqui, às vezes eu jogo para mim mesmo na hora da minha meditação, porque eu estou lembrando que eu tenho que chamar Deus para a minha vida, para inverno, outono, primavera e verão. Na hora que tiver a trovoada, né? Pedir ajuda a Deus, para que eu não tenha medo, para que eu saiba passar. Na hora que tiver a primavera, as flores surgindo, oferecer o quê? Flores para Deus. E assim, como diz no marketing digital, eu vou aquecendo o meu relacionamento. E é bom, viu? Agora, ultimamente eu tenho, a única resposta que eu tenho dito, eu tenho sentido na hora que eu medito é essa: medite mais. E lembre-se, que a gente já falou aqui, vai sair da vida? Não dissemos isso, falamos até outro dia, não é? Que os próprios antigos Vedas falavam, que a vida da gente, a cada dia a gente tem que usar metade do tempo para as questões de sobrevivência, estudar, se cuidar materialmente, e a outra metade para as questões espirituais. Ninguém está dizendo que você vai virar um recluso, um monge, ninguém está dizendo isso não. Mas se a gente tiver sinceridade, a gente vai ver que esse espaço para Deus, que era para ser o maior, não tem nenhum. Só na hora que a gente acha que está com dificuldade, já bateu em toda a porta, aí a gente chama sem sinceridade, porque a gente está distante de Deus. A gente não está mais acostumado a conversar com Ele. Às vezes eu vejo algumas falas de pastores em igrejas evangélicas. Eu acho bonito que eles às vezes assim, uma vez eu ouvi isso. Ele diz: Deus está te esperando. Né? Ele está esperando. Está sempre esperando. Mas a gente não vai. Ele compreende. Quem tem filho aqui? E lógico que todo mundo já foi filho. Aquele relacionamento lindo da mãe beijando você, arrumando você, menina, né, para ficar bonitinha, para ir para o colégio, né, era suas coisinhas, suas pastinhas, sei lá, sua toalhinha, né, aquelas coisas, sua chinelinha. E por que, meu Deus, a gente deixou que isso se perdesse? Porque a gente beijava e abraçava, e era beijado e abraçado. Nossos pais nos amam, em regra, nós amamos nossos filhos. E por que a gente se afasta? Por que às vezes a gente senta do lado do filho e é como se fosse um estranho? Por que o filho vai ficar perto do pai e acha que está fazendo uma obrigação? Isso é tão lindo, né? O cuidado. É esse mesmo tipo de relacionamento com Deus. Está com Ele todo dia, manhã, tarde e noite, estações, as 4 estações do ano. Chamar Ele para estar com a gente no inverno e no verão, e na primavera e no outono, é manter esse relacionamento. Chamar Ele para se abrigar da chuva no inverno, dar a Ele flores de presente na primavera. Quem nunca passou por isso? De se distanciar emocionalmente das pessoas que mais amam? Ninguém? E por quê? Só por isso. Porque a gente começou a achar outras coisas, quis aparecer para outras pessoas e foi se distanciando. E ela está do mesmo jeito, é a mesma pessoa, a mesma mãe, o mesmo pai.
talvez esteja melhor com um imenso amor recolhido. Quem foi que ficou besta para o pai e para a mãe? O filho. Quem é que fica besta para Deus? Os filhos dele. Quem foi que quis ir correr o mundo? O filho pródigo. Quem é que estava esperando quando ele voltou? O pai. Mas o pessoal só quer voltar para pai de novo, quando está quebrado, lascado, sem nada. Não é por afetividade, é por dependência material, é para ser filho ou filha canguru, que vive sempre na bolsa do pai e da mãe. Estou falando de amor, estou falando de afetividade, de abraço, de beijo, de achar a mãe e o pai lindo, o filho, de prestar atenção e não se afastar. Quando vê que está com essa besteira, quantas pessoas, por exemplo, em determinado momento da ignorância, crescendo, não ficou com vergonha dos pais? E não é para ter remorso não, que seja o passado, mas é para observar isso e olhar para os pais e fazer o que hoje? Beijar, abraçar e ser amoroso. E se não consegue, bota isso na meditação, pega a Deus e começa. Se não consegue ter uma relação, às vezes tem um pai ou uma mãe difícil, se está mais para Deus, nada é impossível. Começa a colocar isso como meta. A gente só tem meta de botar lá naquele negócio do segredo, coisas materiais. A gente não bota como meta amar de novo, sentir aquele prazer que a gente tinha de quando chegar na escola, um dia está triste, a pessoa mais importante ser o pai ou a mãe que foi lhe buscar, e a gente chegar na casa e ficar lá morto de satisfeito, porque tem gente que só quer olhar para a tristeza. Não, vou me condenar agora, meu amigo passou. Ai, mas e se minha mãe morreu? Olha o que é que eu falei do golfinho. Ela não morreu. Mas reate emocionalmente com ela. Ame sua mãe, mesmo que ela tenha desencarnado. Ame seu pai, seja amoroso. Leve flores. Mande beijos. Sem tristeza. Porque no dia que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente vê as coisas melhor, é um dia de festa no céu. Então não tem como, porque eu tenho praticamente certeza que quem rompeu com os pais em vida, o pai ou a mãe morrendo, ele não reata, não, ele continua com aquela mágoa dentro dele. Isso que eu digo, ou você reata dentro, quer dizer, não tem nada a ver com o que está lá fora. Se você reatar dentro, tanto faz ele estar vivo como ele está morto. Aprender a calar, perdoar. Está trabalhando o quê? Não, eu quero perdoar meu pai. Não, eu quero é amar meu pai. Mesmo que eu não saiba quem ele é. Mas o espaço pai para mim chama-se amor. O espaço mãe dentro de mim chama-se amor. O espaço filho é amor. O espaço irmão é amor. Ah, mas eu não consigo. Você vai ver um bocado de não. Aí é a meditação. Aí é a religiosidade. Aí é aceitar as coisas como são, entregar o que está na mão. O que é que está na tua mão? O teu perdão, entrega, rapaz. E não se abalar. Ah, eu fui falar com ele, foi grosseiro comigo. Não se abalem. Tem jeito. Tenha paciência. Você levou um tempo para destruir, não foi também? Então, tenha calma. Mas ame. Troca o cheiro de peixe pelo cheiro de flores. Troque o olhar amargurado pelo olhar sereno. Quem sabe um dia vocês não vão sorrir juntos. A cólera, a meu ver, é isso. Ela está dentro de mim. Ela não é ruim, não. Eu não gosto de dizer que as coisas são ruins. Ela está dentro de mim. Ponto. O medo está dentro de mim. Mas, sozinho, eu não consigo. Mas eu não estou só.
Daí a vida religiosa. Sabe, temos que trabalhar a amorosidade nas nossas vidas. Temos que ter serenidade para aceitar o que nós não podemos modificar e coragem para modificar o que a gente pode. Temos que saber que o sim e o não existem e não são ruins, mas o sim nem sempre precisa ser um mel e o não necessariamente precisa ser um fel, mas às vezes tem que ser dito. Mas se lá dentro de nós tiver essa amorosidade, ou esse senso de amorosidade, ou esse senso de aceitação, ou esse senso de entrega, ou essa compreensão de que Deus coordena tudo, de que a vida é uma só, que não acontece nada com a gente por acaso, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, que somos um barco não para fugir da vida, mas para andar na água da vida, mas não podemos deixar encher de água. Então vamos viver. E aí, que essa semana seja uma semana de muitos olhares brilhantes para vocês, que vocês olhem, que nós olhemos e vejamos a alegria nos nossos olhos, e que essa alegria seja diamante de presente para Deus, cheio de flores, porque quando a gente ri para a gente, ri para a vida, ri para Deus, a gente começa a irradiar sorriso, que era o que o Buda dizia: o sorriso é como uma vela, se você deixar outra acender nela, a chama nunca apaga, é só outra pessoa acender, outra acender. Para tanto, e a última história de hoje, ele fala do sermão de Benares, diz que o Tathagata, né, como chamava o Buda, já estava muito conhecido, ia fazer um sermão na cidade de Benares, no monte, não era tão desenvolvido assim, isso lembrando que o Buda viveu em torno de 600 anos antes de Cristo, tá? Então as pessoas se dirigiram, reis, muita gente, para ir para o sermão. A maioria das pessoas de posses foi na frente, os soldados com tochas imensas de fogo, e ia uma senhorinha com uma lamparinha pequenininha, e ela fazendo todo jeito de proteger a chamazinha dela, sabe? E aquele povo todo passando rápido na frente dela, as tochas maiores do mundo, né? Porque quando chegasse lá o sermão ia ser, como chama, na boca da noite. E pronto, e todo mundo passando na frente da senhora e ela protegendo a lamparinazinha dela, bem pouquinho a luz dela, sabe? Nem aparecia. Ela foi com a luzinha dela. Deu uma tempestade de água. E chuva, e chuva, e chuva. Aí você já sabe, né? Como é que você protege uma tocha da chuva? Não dá, né? Muito grande, né? Queima a mão. Resultado, quando anoiteceu, que o Buda se postou a falar, tudo escuro. Só que aí a velhinha fez o quê? Abriu a mão, né? Passou a chuva. Quando ela abriu a mão, era uma noite assim sem lua, estava muito escuro. Mas como só tinha a luzinha da vela dela, da lamparinazinha dela, aquela luz chamou a atenção, né? Assim, uma luz pouco, onde não tem luz nenhuma, né? Cheio. Aí o que ela fez? Todo mundo, ao invés de olhar para o Buda, olhou para ela, né? Porque viu a luz. Aí começaram as pessoas a reacender as tochas, que são untadas, né? Com aquele tipo, uma coisa que é inflamável. E aí começou a luz todinha de novo, partindo dela. Já pensou se ela não tivesse levado a velhinha dela? Já pensou se ela não deixasse o pessoal compartilhar? Já pensou se ela só estivesse esperando pelos outros? Aí pronto, ela garantiu o sermão de Benares. Quer dizer o quê? Que a nossa luz, se ela existe, é porque ela tem um motivo, tem um porquê. Então nós temos que sempre encontrar isso dentro de nós.
fazermos a nossa parte. Uma semana abençoada, muita paz, muita amorosidade. Até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.